Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2023 do fundo REC Recebíveis Imobiliários. É um fundo de investimento imobiliário, é o REC R11. Vamos ver qual foi a performance dele nesse mês de janeiro, início de 2023. Então fique conosco aí. E se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, EF, Infra, e quer acompanhar a gente aqui no canal, inclusive a trajetória da minha carteira, se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixe o seu like, tá? É muito importante pra gente, é tudo de graça, mas você ajuda a gente a disseminar essas informações pelo YouTube. E também, esse relatório gerencial eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do nosso grupo do Telegram também vai estar na descrição do vídeo, assim como também a forma de você se tornar membro do canal. Veja lá as vantagens que você tem. Vamos lá então. Relatório de janeiro do REC R11. Para quem não conhece, um fundo administrado pela BRL Trust e gerido pela REC Gestão de Recursos. Tem a rentabilidade alvo IMAB mais 1%. Então a gente vai ver mais para baixo lá do relatório se ele está alcançando essa rentabilidade alvo, tá? Em comparação aqui ao benchmark. E o patrimônio líquido do fundo hoje é mais de 2,5 bilhões de reais, é um valor de cota por cota de 95,33 e encerrou janeiro a 86,75, fundo está aí em torno de 10% descontado no mercado e o valor de mercado do patrimônio dele está em 2,3 bilhões de reais. Tem aqui as taxas, né, que é cobrada, 1,20% taxa de administração e gestão sobre o patrimônio líquido ao ano, que já vem abatida nos resultados apresentados pelo fundo, já vem apropriado, né, ali mensalmente, não tem taxa de performance. O fundo que tem prazo indeterminado, condomínio fechado, para investidores em geral, tem mais de 26 milhões e 400 mil cotas emitidas, então o fundo na base 100. Né? Então tem bastante cota emitida, por isso meu patrimônio bilionário, e tem mais de 183.800 cotistas, e eu sou um desses cotistas. Minha maior posição em fundo de investimento imobiliário está no REC R11, tá? Então gosto do fundo, invisto no fundo há quase 2 anos, aí no fundo, mais de 2 anos na verdade, desde 2020, então gosto do fundo. Não é nenhuma indicação de compra nem de venda, mas tudo que eu vou falar aqui também é minha opinião como cotista, tá bom? Então vamos lá, relatório falando aqui sobre o resultado dos últimos 12 meses desde o IPO, né? Um padrão aqui nos relatórios da REC. Então nos últimos 12 meses o fundo distribuiu 12,4%. Aí você vai falar, pô, mas então a Selic, a taxa daí está rendendo mais do que o fundo. Mas aqui é isento de imposto de renda, tá? Fundo de investimento imobiliário isento de imposto de renda nos seus proventos e equivalente a 97% do CDI. Mas se você desconsiderar e tornar a aplicação líquida, né, em comparação ao CDI, o fundo rendeu 114% do CDI, então 14% a mais do que uma aplicação à taxa DI, que está inclusive igual a Selic, né? Está 13,85, se eu não me engano, a taxa DI encerrada agora em janeiro. O fundo distribuiu de dezembro de 2017, que foi quando ele começou, até janeiro de 2023. Né? Então aí praticamente 5 anos, né? 83% de rentabilidade, né? de retorno, né? de provento. E o CDI nesse período foi de 38,1%. Então fundo muito superior, né? As distribuições aí, os proventos do fundo. E quem investiu desde o início já está aí com o yield in cost, né, que eu falado, já quase recuperando mais um ano aí praticamente, né, se manter a média de 12 a 13% de distribuição aí anual, vai praticamente recuperar o investimento feito lá em dezembro de 2017. Resultado do mês, então dia 14 de fevereiro, o fundo vai pagar o equivalente a 99 centavos por cota, quase R$1, né, os fundos de papel aí se recuperando, né? O IPCA positivo, né? Então acaba que os juros dos CRIs que o fundo tem na carteira também tem melhores resultados, né, para o fundo, e vai pagar mais de 26 milhões e 100 mil reais. Hoje o fundo tem 96% dos seus recursos alocados nos ativos alvo do fundo, são 94 operações de CRIs, então um fundo muito diversificado, e 3 operações de fundo de investimento imobiliário. Então importante, né, ter essa diversificação aqui nas operações.
O fundo recentemente teve inclusive um problema, né, um dos CRIs, um fato relevante que saiu recentemente, mas não deve impactar muito aí dentro da receita, se não me engano, em torno de 2 ou 3% da receita. E acaba que essa diversificação faz com que o fundo não tenha um impacto tão significativo na receita, por isso é importante diversificar não só em outros fundos, né, mas também no próprio fundo ter um portfólio diversificado. E até o momento o fundo não tem previsão de captação aí, não tem previsão de novas emissões de cotas, tá? Vamos lá então. Mais para baixo a gente verifica as alocações no mês, né? A movimentação que teve aí no mês de janeiro. No mês de janeiro o fundo investiu aí no CRI São Benedito 2, né? A MTM Construções, é uma incorporadora. Então o fundo tem algumas garantias aqui, né? Inclusive os próprios imóveis, né, que estão aí sendo financiados, 18, quase 19 milhões de reais. Aqui foi a operação e a taxa de retorno CDI mais 3%. Fundo então fazendo aquela diversificação, né, jogando um pouco para a taxa DI, adquirindo novos fundos aí pela taxa DI, né, diversificando o indexador. Então CDI mais 3% de prêmio de risco. Igualmente aqui o de baixo, o MRV a Vilar, né, então o fundo investiu 10 milhões e meio de reais também. CRI SG Aquiraz, então fundo aumentando a posição, né? Novas cotas aí 6 milhões de reais, IPCA mais 9,5%, uma rentabilidade aqui muito boa. E o CRI Credit Home 3, né? Sênior, fundo adquirindo aí IPCA mais 8% de prêmio de risco, 3,9 milhões de reais, quase 4 milhões de reais, né? Fundo valora CRI Infra, então FII Infra aí, o fundo adquirindo um FII Infra, quase 5 milhões de reais aí um FII da Valora, né? E outro aqui, FII Porto Seguro Sênior, então adquiriu aí também mais de 60 milhões em cotas sênior, né? O volume adquirido foi IPCA mais 8,25% prêmio de risco. Então, fundo adquirindo aí cotas desse FII Porto Seguro. E liquidação do Rio de Janeiro de 2023, CRI Gontijo, né, JC Gontijo foi liquidado. A liquidação do CRI correspondeu a um montante de 13 milhões 800 mil reais. E outro 24 de janeiro, CRI CHB foi liquidado também, montante de 153 mil reais. Essas foram movimentações então da carteira, o fundo diversificando aqui, né, no indexador, adquirindo aí mais CRIs com base na taxa DI. É bom para diversificar os indexadores da carteira que está muito alocado ao IPCA, né? Importante isso. Falando aqui do patrimônio, não teve variação, né? Praticamente aí 2,5 bilhões de reais. O fundo de CRI não tem muita variação, não sei se fizer ali emissões de cotas, né? Os CRIs então não foram provavelmente reavaliados. O portfólio, né? E a gente verifica aqui embaixo que é a alocação dos ativos. Então o fundo tem 2,4 bilhões em CRIs, são 96% do patrimônio, né? 108 milhões em FIIs, 33 milhões em praticamente onde está alocado caixa, né? Caixa onde está alocado. R$ 1.000 aqui em outros ativos e totalizando 2,5 bilhões de reais. O fundo tem 94% nas operações com CRI, 4% em FII e 1% em caixa. É atualmente aqui indexado a instrumentos de caixa de liquidez diária. Aqui é o portfólio. Então são 94 operações. Então, e a gente verifica que pela série dos CRIs, a maioria são operações que dão ali preferência na distribuição dos proventos, do fluxo financeiro do CRI, né? Fundo mitigando esse risco, né, de ter ali séries que não garantem a distribuição majoritariamente, né, no caso, tem preferência, né, não tem preferência na distribuição. Fundo mitigando esse risco. Aqui está a parte qualitativa de cada um desses CRIs que o fundo tem na carteira também. Baixa o relatório e faça essa leitura. Atualmente o fundo tem então 47% indexado a IPCA, sendo 29%, mais 29% também indexado a IPCA, mas sem variação negativa, ou seja, o fundo foi impactado com aquela deflação em 47% do seu portfólio, né? Então, a deflação é prejudicial para o REC R11, CDI, o fundo agora está com 18%, IGPM apenas 3% e outras taxas aqui. O fundo hoje tem 66% de CRIs corporativos, também é um mitigador de risco, né? São menores riscos.
E aqui a gente verifica que a taxa média do maior indexador da carteira está em 7,87%. Então é interessante. E o indexador no último mês, nos últimos 12 meses, está em 5,78%, que dá uma soma de aproximadamente 13,5% de retorno, né? Quase chegando ali também em a Selic atual, né? Bom, aqui é por securitizadora, que é a distribuição geográfica, o fundo está mais concentrado nos estados litorâneos, né? E aqui na ADR é gerencial, receita com CRI aumentou aí novamente, né? Então, seguindo aí a tendência de aumento da inflação, foi para 28 milhões as receitas totais com CRIs, né? Outros ativos 847 mil, o fundo teve despesas de 2,6 milhões, lucro líquido pelo regime de competência 26,2 e pelo regime de caixa, que é o que interessa para o cotista, 26,8, fundo distribuindo um pouquinho menos ali, 26,1, 26 milhões 177 mil, que deu 99 centavos por cota de distribuição. O fundo então segue a tendência de aumento, né, depois dos períodos de deflação aqui de agosto até dezembro, segue a expectativa de aumento das distribuições novamente, tá? Para finalizar aqui, a gente parte para a rentabilidade. Então, falando lá da rentabilidade alvo do fundo, né, que é o IMAB, mais 1%, então seria de 57,3%. Atualmente o fundo está com 83% em todo o período de existência, né? Muito interessante, são 69%, se eu não me engano aqui, de valor distribuído. E menos 13 deve ser da variação da cota, né? Não está especificando o que é aqui, mas eu imagino que seja isso. O fundo está com, enfim, o fundo já distribuiu 83% de rentabilidade. Aqui a rentabilidade média do fundo nos últimos 12 meses está em 1,4% e o fundo alcançando aqui a média nesse período quase, né? 0,99% de distribuição. Em 2022 o fundo então distribuiu R$ 12,40 e nesse primeiro mês distribuindo então 99 centavos, aqui arredondado para R$1. Mais para baixo aqui, então tem a parte da liquidez. Então a gente verifica aqui que o fundo teve uma média diária de liquidez no mercado secundário, né? O volume de negociação diária de 3,6 milhões, foi quase 80 milhões de volume de negociação no mês de janeiro, até baixo, né? Nos padrões do REC R11, a liquidez até foi baixa nesse período. Cota variou aí, né? Chegou a estar R$ 90 no mês de janeiro e cotada a 84,56 é o que está atualmente nesse mês de fevereiro. É essa média aí de valor, né? E o volume médio negociado foi de 86,79. Mais para baixo aqui tem informações preço de mercado, né? A sensibilidade que ele fala aqui da rentabilidade do portfólio em IPCA, que é 77% do portfólio. Então tem aqui para você fazer essa análise também em relação ao preço de mercado, qual é o retorno atual do fundo, né? No encerramento, que foi de 86,75. Na cota de fechamento, o retorno está ali IPCA mais 9,23%. Então, se você pegar o preço de mercado hoje, está um pouquinho superior a esse percentual aqui. Bom, então é isso aí. Relatório gerencial do REC R11, fundo de CRI, na minha opinião, continua muito bom. Estou aproveitando, inclusive, o preço de mercado aí, né? Falta dinheiro, mas a gente tem para aproveitar esse preço aí agora, né? Que esse é o momento, né? Aproveitar aí que os fundos estão muito baratos, né? E falta realmente recurso para poder aproveitar tanta oportunidade no mercado de fundos imobiliários, ok? Então é isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.